Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos iniciando mais uma reflexão das Escrituras e o nosso assunto é tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Neste momento nós vamos estudar quando tudo o mais falha, e vamos tratar do profeta Ezequiel. Esse estudo, lembrando a todos, é um estudo bíblico em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela Editora Vida no ano de 1988. E nós vamos trabalhar imediatamente a problemática levantada por Ogilvie no 20º capítulo do seu livro. A problemática levantada por Ogilvie é esta: você já conheceu alguma época em sua vida quando nada parecia dar certo? Alguma área de sua vida? Um relacionamento ou uma responsabilidade? Algum problema que resiste à solução ou ao desafio com o qual você parece não poder lidar? Já ficou abatido ao ponto de se desiludir da vida como um todo? O que faz você quando nada dá certo, quando os melhores esforços e os maiores dispêndios de energia somente parecem piorar a situação? E Ogilvie então nos apresenta Ezequiel, dizendo a respeito do profeta: foi numa época em que nada dava certo que Deus nomeou Ezequiel profeta para o seu povo. Ele nasceu por volta de 621 a.C. e os primeiros 27 anos de sua vida ele os viveu através do declínio político e espiritual de Judá e Jerusalém. Ele viu o templo perder a sua glória, ao ser despojado de ornamentos, de acessórios, num último esforço para afastar a derrota, pagando tributo. O profeta testemunhou a ascensão e a queda de 4 reis. Os babilônios assumiram o domínio do mundo e fizeram de Judá um estado vassalo. Finalmente, por volta de 597, Ezequiel foi levado para a Babilônia, juntamente com o rei Jeoaquim e outros cidadãos distintos, como príncipes e artesãos. De maneira que o profeta Ezequiel não foi um profeta na cidade de Jerusalém, como Jeremias foi. Ele foi levado para o exílio e 5 anos depois de estar no exílio é que ele foi convocado para ser profeta. É interessante lembrar, então, que Ezequiel, assim como Jeremias, foram profetas de uma época extremamente difícil, porque era o final de uma época em que Deus estava desfazendo o reino de Judá, o reino do sul, e estava então condenando todos os judeus a saírem da terra prometida. E ele estava também preparando para a destruição do templo que Salomão construíra. Era um momento trágico na vida do país, e lá do exílio, lá da Babilônia, foi que Ezequiel fez todas as profecias que Deus lhe mandou fazer. Quando nós analisamos o livro de Ezequiel, nós vemos que ele é cheio de parábolas, ele é cheio de visões, ele é cheio de metáforas. Ele é um livro que absolutamente nos deixa perplexos, exatamente porque ele anuncia a destruição com
com um retrato muito vívido. Não há o que fazer. Deus decidiu entregar Jerusalém, Deus decidiu entregar o seu povo escolhido para ser disciplinado por outras nações. Deus vai retirar a sua glória desse lugar. Nós veremos mais adiante, então, alguns problemas que foram levantados no livro de Ezequiel e vamos ver quais são as soluções propostas no livro, o que será uma grande bênção para todos nós, sem dúvida. Nós vamos ver, então, um comentário feito por Merrill na Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Vejamos, então, o que ele escreveu. A esperança de Israel estava somente no Senhor e não no poder humano. Por isso, Ezequiel, no seu livro, focou a pessoa e reputação do Senhor de maneira inigualável no Antigo Testamento. A frase, "E sabereis que eu sou o Senhor", e outras semelhantes, podem ser muito bem o tema teológico central do livro. Acima de tudo, Ezequiel estava preocupado em demonstrar que o Senhor não é somente o Senhor de Israel ou de Judá, mas também de toda a terra, e que a sua fidelidade às promessas do concerto com os israelitas comprovará a sua soberania sobre a criação no dia em que ele os defender. Tudo o que ele fez na história, todos os seus atos poderosos no presente e as exibições magníficas da sua glória por vir, atestam quem ele é e o que ele fez em todos os lugares, de forma que todos os homens lhe confessarão a incomparabilidade e singularidade. Nós estamos diante de um livro que vai declarar toda a soberania de Deus, toda a grandeza de Deus e a forma como ele disciplina os seus filhos, a forma como ele anuncia o livramento dos seus filhos, a forma como ele trabalha na vida cotidiana da gente. Quando nós não temos mais outro recurso, é aí que o Senhor pode nos ajudar. Vejamos, então, os problemas levantados por Ezequiel no seu livro. Depois da chamada do profeta para profetizar no exílio, Deus leva o profeta para Jerusalém em visão. E lá em Jerusalém, Deus mostra como é que os israelitas, como é que os judeus do Reino do Sul estão vivendo na sua condição espiritual. A principal acusação de Deus para com o povo de Judá é justamente o fato de que eles cederam aos deuses das nações vizinhas, cederam aos seus costumes. Nós sabemos pelo livro, especialmente no capítulo 20, que o profeta Ezequiel repete a história desde a saída dos israelitas do Egito até os dias atuais, demonstrando que sempre os israelitas e agora os judeus tinham tido essa tendência de desapegar da lei do Senhor para poder participar daquele processo de idolatria que as nações vizinhas tinham. Se trata da inserção de costumes, se trata da inserção de casamentos, se trata da inserção de envolvimentos com outros povos e da tendência de enfraquecer o poder do Senhor, o poder de Jeová, de Javé, e de colocá-lo como um Deus que seja semelhante aos deuses da vizinhança. Então, os judeus passaram a adorar a Deus
com a mesma intensidade que adoraram as divindades de fora. Quando Isaías fala a respeito da criação de deuses, ele conta uma história, Deus conta uma história que é a seguinte: o lenhador vai para a floresta, de lá ele traz um tronco, com metade desse tronco ele se aquece do frio. Mas com a outra metade ele esculpe um Deus e se prostra diante dele. Na verdade, o que acontece, o processo que acontece com as pessoas é o desenvolvimento de uma imaginação. As pessoas idealizam uma divindade. E quando as pessoas idealizam a divindade, elas vão atribuindo a essa divindade um poder que a divindade não tem. Quando o salmista fala a respeito das divindades dos vizinhos, ele cita que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Entretanto, a fé das pessoas é depositada justamente nesses deuses. Quando nós passamos os tempos e quando nós chegamos na nossa época, na contemporaneidade, o que nós observamos é que este fenômeno acontece também, inclusive dentro do meio evangélico, inclusive dentro do meio do cristianismo. Porque nós estamos vendo, assistindo, uma porção de coisas adquirirem valor, até valor sobrenatural, competindo com o Senhor. Então, quando Ezequiel via o povo como ele estava, que ele ia aos montes procurar os altos, que ele construía postes ídolos, tudo isso em visão, Deus mostrando isso para ele, dá para perceber que a imaginação humana ela tem um certo limite. Ela não pode ser deixada solta justamente porque ela cria deuses. E nós não estamos livres de criar dentro do nosso tempo, dentro das nossas circunstâncias. Nós não podemos criar deuses que façam competição com o Senhor, porque só o Senhor é Deus. A segunda coisa que vemos aí como problema é justamente o fato de que Deus levou Ezequiel para o templo em visão, e lá Ezequiel foi abrindo portas e de repente ele se depara com 70 anciãos dentro de uma das salas do templo e as paredes dessa sala todinhas pintadas com serpentes e com outros animais considerados impuros na lei judaica, para os quais aqueles 70 anciãos estavam se dobrando seu joelho. Eles estavam no templo. E eles diziam assim: olha, Deus nos abandonou, a desgraça está tão grande e nós não sentimos a mão de Deus, então nós estamos aqui neste lugar, que é considerado o lugar nacional de adoração do nosso país, mas nós resolvemos que, mesmo estando aqui dentro, nós vamos cultuar outro Deus que nos ajude, porque o nosso desapareceu, não é? Mais adiante, lá pelo capítulo 14 de Ezequiel, os anciãos procuram Ezequiel e querem saber dele qual é a vontade de Deus, e Deus diz: eu não vou responder a essa questão, porque eles não vêm aqui com o interesse de me buscar, eles vêm aqui com o interesse de obter paz, de obter vantagem, de obter segurança para a cidade. Eles não estão interessados em me servir, eles estão interessados no bem-estar deles e, assim, eles continuarão com a sua adoração. As mulheres farão toda sorte de profecias, eles continuarão servindo ao sol, eles continuarão servindo a Tamuz, eles continuarão servindo
a deuses falsos, e eles querem que eu me pronuncie, e Deus se nega, então, a se pronunciar. Quando nós trazemos isto para a nossa realidade, nós temos que observar que muitas vezes as pessoas são uma coisa de segunda a sábado, têm os seus deuses secretos, têm as suas adorações, mas quando vêm para o templo, esperam que Deus lhes dê paz, esperam que Deus faça da sua vida uma vida abençoada. E mesmo estando no templo, às vezes a pessoa está preocupada com a segunda-feira. A pessoa está preocupada com as mensagens do celular para ela no horário do culto. As pessoas estão preocupadas em se servir de Deus e não servir a Deus. Este foi um problema sério que Judá sofreu. O terceiro problema que ele aponta é que a fala daquelas pessoas era a seguinte: nós estamos sofrendo tudo isso que está acontecendo conosco exatamente por conta dos nossos pais. Os nossos ancestrais pecaram contra Deus, abandonaram a Deus, e agora ele está nos punindo. Ele está fazendo de nós o saco de pancada. Na verdade, Ezequiel esclarece a situação. Não tem nada a ver o pecado dos pais com o pecado de vocês. Na verdade, todo o país está sendo prejudicado gradativamente. Mas o conceito de justiça que Deus tem é que cada pessoa é responsável por seus próprios erros. Então, quem comete um erro tem que pagar com as suas consequências. Muitas vezes, nós não entendemos assim. Nós entendemos que algo de ruim nos acontece exatamente pelo fato de que outras pessoas são culpadas. Ainda que nós estejamos inocentes nessa questão, nós devemos sim pensar que, por algumas razões que só Deus sabe, nós também somos responsáveis pelos fracassos da nossa vida. E imagine só, se eu utilizo a minha imaginação para criar deuses que competem com o Senhor, se eu cultuo no templo, mas eu não tenho um coração sincero, eu vou ser responsabilizado por cada ato meu. E é assim que Ezequiel proclama a verdade de Deus. Cada um de nós terá de comparecer perante Deus e de confessar, admitir a nossa imperfeição, a nossa fraqueza e a nossa rebeldia. Um outro problema tratado na profecia de Ezequiel é que quando Deus decide fazer a sua vontade, não há o que mude a sua vontade. Muitas pessoas daquele povo estavam se esforçando no sentido de buscar auxílio nos deuses vizinhos, na esperança de que aquilo que os profetas estavam dizendo sobre Jerusalém não acontecesse. E muitas vezes a gente faz orações no sentido de evitar aquilo que seria a disciplina de Deus, aquilo que seria a forma como Deus decidiu atuar. E como nós vimos no comentário de Merrill, não existe no livro de Ezequiel o propósito de mostrar que Deus está cedendo às vontades, ainda que vontades talvez legítimas das pessoas. Deus não está cedendo, porque ele tem um propósito soberano de cuidar do seu povo e de tratar do seu povo. Mais adiante, nós vamos ver como Deus vai tratar do seu povo. Mas aqui e agora, temos que nos lembrar que Deus nos concede a visão
de que ele é soberano e quando ele decide tomar uma atitude, essa atitude não volta atrás. O mais triste para Ezequiel, nesse momento, foi assistir, na sua visão, a glória de Deus se retirar do templo e se dirigir para o monte, de maneira que a glória do Senhor deixou de brilhar ali. Na visão de Ezequiel, o templo está arruinado sem a glória do Senhor e nós precisamos tomar para nós esta figura. Um quinto problema tratado na profecia de Ezequiel vai falar da soberania de Deus. Muitas vezes nós imaginamos que Deus não está olhando para outras pessoas a não ser para o seu próprio povo e disciplinando o seu povo de maneira dura, de maneira constante. Mas a verdade é que Deus está olhando para todos os povos. Deus está salvando de todas as famílias da terra pessoas que lhe sejam tratadas como filhas, e Deus, naturalmente, está também zelando para que as outras nações que não são o povo de Deus, as nações sem ele, que não são necessariamente países com divisas, mas que são etnias, de modo geral, Deus está tratando no sentido de que haverá ajuste de contas para todos. No caso da profecia de Ezequiel, nós encontramos então várias nações em volta que recebem profecias da parte de Ezequiel, profecias, aliás, da parte de Deus, no sentido de que elas terão a sua disciplina também, não apenas por fazerem errar o povo de Deus, mas por andarem, militarem em erro. O que nós devemos nos lembrar é que Deus está conduzindo a história. E Deus não está ignorando o que a humanidade está fazendo contra o seu excelso nome. Mais dia, menos dia, quando Jesus Cristo voltar, todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo e todas as pessoas da terra serão avaliadas pelo juízo de Deus e o Cordeiro de Deus, que será o juiz, de acordo com Mateus, vai separar aqueles que vão para a direita do Senhor e aqueles que vão para a esquerda do Senhor. Quer dizer, por mais que nós entendamos que as profecias de Ezequiel para esses povos fossem coisas pontuais, nós devemos lembrar que o consenso geral da Escritura acaba nos levando para o julgamento de todas as pessoas e dos seus atos. Nós vamos então, agora, partir para o nosso próximo slide, que trabalha a segunda parte do livro, muito mais a segunda parte do que a primeira parte, que começa no capítulo 25, vai até o 48, que fala de promessas. Porque Ezequiel não é apenas um livro para denunciar a fraqueza do povo, mas é um livro que traz altíssimas promessas para o povo de Deus. A primeira promessa que eu quero evocar aqui é o arrependimento como elemento-chave para o diálogo com Deus. A mensagem de Ezequiel, ainda que seja uma mensagem dura, pesada, que descreve o rigor com que Deus vai atuar na vida do povo, e dali a alguns anos da sua partida para a Babilônia como exilado, Ezequiel vai assistir, está profetizando que Jerusalém inteira cai de vez nas mãos de Nabucodonosor, e mais, o templo de Salomão é destruído de uma vez. Apesar dele dizer essas coisas tão trágicas, ele também entremeia a sua mensagem de juízo com mensagens de esperança. Ele sabe, pelo que o próprio Deus
comentou com ele, ele sabe que as pessoas podem ouvi-lo ou podem não ouvi-lo, podem atender ou podem não atender. De qualquer maneira, a chave para que uma pessoa volte a falar com Deus é o arrependimento dos seus pecados, é o abandono dos seus deuses, é a entrega integral do coração, exatamente no instante em que toma consciência do mal que tem feito a Deus por sua vida negligente. Essa é uma das grandes mensagens do livro, que nos mostra que o Senhor vai intervir, sim, na vida do povo, vai trazê-lo de volta do exílio. Essa folha vai ser virada no livro do povo de Deus. Mas o que fica claro para todos nós é que a única forma pela qual nós podemos ter uma nova perspectiva, um novo ânimo, um novo sabor para a nossa vida é por meio do arrependimento das nossas obras más. O Novo Testamento está cheio de referências a respeito do fato de que é necessário que nós, a cada dia, mortifiquemos as nossas obras da carne. Isso significa uma mudança radical de caminho. Significa metanoia, mudança de mente. Então, o livro aponta, sim, para o arrependimento como elemento-chave para o diálogo com Deus. A segunda promessa é maravilhosa porque nos mostra Deus dizendo: olha, eu estou contra os pastores de Israel porque eles cuidam do seu próprio interesse. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou ser o pastor deles. E é muito bom nós verificarmos a disposição de Deus para com o povo. Ele diz assim no capítulo 34, eu estou lendo isso na versão da linguagem de hoje, eu, o Senhor eterno, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. A promessa é maravilhosa justamente pelo fato de que Deus está se dispondo a cuidar das ovelhas, a cuidar do seu povo, a tratar o seu povo, mesmo que o seu povo vá para o exílio, mesmo que o seu povo tenha que aprender a duras penas que só Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Quando tudo mais falha, nós temos que nos lembrar que Deus não falha. Quando foi que Deus efetivamente buscou você? Quando foi efetivamente que Deus te trouxe para a sua presença? E o que ele prometeu por meio de Ezequiel é que ele não apenas ia trazer de volta, mas ia proporcionar para cada uma das ovelhas quebradas, doloridas, das ovelhas que estavam sofrendo, ele ia proporcionar descanso, ele ia proporcionar alimento, ele ia proporcionar um pastor chamado Davi. É claro que esta referência é messiânica, porque ela apresenta Jesus Cristo como o nosso pastor. E Jesus Cristo mesmo assumiu esta figura de linguagem quando disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quando tudo mais falha, nós temos que pensar no fato de que Deus não falha. E nós temos que, arrependidos, voltar para Ele. Mas a expectativa das Escrituras
é maravilhosa porque Deus vai restaurar cada uma das suas ovelhas com o seu cuidado. Próxima promessa tem a ver com a figura do vale dos ossos secos. Deus levou Ezequiel para aquele vale e Ezequiel teve a visão dos ossos secos. E Deus lhe perguntou: é possível reviver esses ossos secos? E Ezequiel disse para Deus: tu é que sabes disso. E, queridos irmãos, Deus mandou que Ezequiel profetizasse aos ossos secos. Ezequiel profetizou aos ossos secos e, de repente, começou a haver vida, porque o Espírito de Deus começou a dar vida a estes ossos secos. Nós podemos ter uma vida que está entediada, uma vida que está maculada pelos diversos deuses que eventualmente estão rondando a nossa cabeça e estão tentando nos liderar. A promessa bíblica é tão forte que Deus pode transformar, que Deus pode abençoar, que Deus pode sustentar cadáveres. E foi o que aconteceu, e o relato bíblico é surpreendente, é maravilhoso, exatamente por nos permitir ver que Deus concede vida àquele que está efetivamente morto, destituído de vida, destituído de capacidade, totalmente destruído. E a palavra do Senhor em Ezequiel nos dá essa alegria de ver que Deus transforma aqueles ossos secos em um povo sadio, em um povo unificado, porque Deus manda que o profeta pegue 2 tábuas. Numa das tábuas escreva o nome de Judá e na outra escreva o nome de Efraim, simbolizando as 10 tribos do Reino do Norte que já tinham se separado há muitos anos atrás. Mas que ele juntasse as 2 varinhas na mão, de maneira que de um lado aparecia Judá e de outro lado aparecia Efraim. Mas ninguém percebia que as 2 tábuas estavam soltas dentro da mão de Ezequiel. E o que a Bíblia nos mostra é que quando perguntassem para Ezequiel, a ideia seria que Deus uniria não apenas Judá, mas uniria Judá e Israel no seu reino de Israel, como dantes havia acontecido. Olhamos para mais uma revelação, mais uma promessa anunciada na profecia de Ezequiel, e temos 2 inimigos listados especificamente, que são Og e Magog. E o que nós assistimos no capítulo 38 da profecia de Ezequiel é justamente o fato de que estes inimigos de Deus, Og e Magog, que se apresentam como inimigos que parecem superiores a toda e qualquer força anterior, na verdade eles são destruídos pelo poder de Deus. Da mesma maneira, o Novo Testamento aponta para a reunião de forças da malignidade no futuro e o esforço de esmagar os santos de Deus, os filhos de Deus. E o que nós assistimos é que o Cordeiro de Deus vence a todos os inimigos, vence a Og, vence a Magog, vence a todos eles, porque o Senhor é superior a qualquer criatura. Não há como vencê-lo, não há como ganhar dele. A quinta e última coisa que eu quero, então, registrar aqui, de promessas anunciadas na profecia de Ezequiel, é justamente a visão que Ezequiel tem do novo templo. Nós vimos, pelo relato de Ezequiel,
que ele pré-anuncia a destruição total do Templo de Salomão. E que ele também verifica que a glória do Senhor partiu do templo, deixando o templo como um prédio absolutamente sem utilidade e totalmente envergonhado, não é? Um prédio humilhado. Mas agora aqui, Ezequiel gasta cerca de 8 a 9 capítulos descrevendo o que Deus lhe mostra a respeito do templo. E quando olhamos para esse templo, nós vemos de fato a descrição de um prédio, a descrição dos vários cenários desse prédio, das várias características desse prédio. Mas o que está por trás disso é a proposição de que Deus vai estabelecer o seu culto, o seu espaço de adoração, a casa de Deus novamente. E Deus vai inserir dentro desta casa os filhos de todas as famílias da terra, especialmente o povo escolhido do Antigo Testamento. Nós cremos que um remanescente daquele povo é que vai ser salvo juntamente com os gentios que compõem a igreja do Senhor. Mas, como a fé é uma questão de estilo de vida do cristão, nós temos que pensar que Deus aqui não apenas anunciou a restauração do povo, porque ele será o pastor de cada uma das ovelhas, ele também anuncia a restauração da adoração, a restauração da casa de Deus. E nós sabemos pelo Novo Testamento que o Israel do Senhor é composto por todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os judeus confessarão a Jesus Cristo como seu Messias, mais cedo ou mais tarde. E eles serão acrescentados à casa de Deus. Além do que, Ezequiel nos remete para o fato de que adiante, não apenas num passo histórico, não apenas na volta do exílio, mas para sempre, Deus será o Deus do seu povo, Deus cuidará do seu povo, Deus liderará o seu povo, Deus fará tudo quanto o seu povo necessita para viver. O que Ogilvy nos ajuda a refletir está agora nas páginas 224 e outra que nós vamos ver mais adiante. E ele diz assim: nossa fidelidade é a de ser vibrantes e radiantes. Reconheçamos os ossos da monotonia, da aparência triste e da falta de alegria. Não há nada mais ineficiente do que a religiosidade que perdeu o entusiasmo e a atração. Se não estamos entusiasmados com a vida, nossas vidas estão entre os ossos secos, fragmentadas e espalhadas. E o Senhor afirma: você está morto, seco, vazio, mortalmente triste. Mas eu vou dar-lhe nova vida. E ainda na página 227, Ogilvy diz assim: o segredo da vida nova e abundante nos é oferecido por meio da morte e ressurreição de Cristo e do poder do Espírito Santo. Ele morreu para que pudéssemos ser perdoados e ressuscitou para que a morte não mais seja nossa inimiga. Ele retorna a cada um de nós para ser a fonte de nossa ressurreição pessoal. Eu sou a ressurreição e a vida, revelou-nos ele. Não apenas ele nos oferece a promessa de uma nova vida para os nossos ossos mortos, em nosso autoimposto exílio espiritual, mas também oferece
o poder para torná-la realidade. Dá para percebermos então, queridos irmãos, que ao lermos o livro de Ezequiel, ao lermos o capítulo de Ogilvy a respeito da vida de Ezequiel e dos seus escritos, nós temos pela frente um povo obstinado, que caiu no comodismo, que caiu no desespero, que caiu na falsa ilusão de deuses que não poderiam agir diante de um Deus soberano, diante de um Deus poderoso, diante do Senhor do impossível. Nós temos para aprender uma série de lições importantes, dentre elas a ideia de que nós devemos nos voltar para Deus quando percebemos que estamos como ossos secos. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos esperar do Senhor o seu cuidado como pastor nosso de ovelhas. Devemos esperar que Deus, de fato, nos conduza no nosso caminho. Devemos renovar nossas esperanças na sua providência. Devemos descansar na sua graça, devemos confiar que Jesus Cristo está intercedendo por nós. Devemos oferecer o nosso corpo como templo do Espírito Santo para que ele atue e que ele energize nosso viver, nossas condições de vida, e que nós vejamos pela ótica de Deus os benefícios de uma transformação, de uma entrega da vida e de uma confiança inabalável na providência, no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Quero convidar você para fazermos a nossa oração final. Pai Celeste, nosso Deus, nossa gratidão ao Senhor pela vida sofrida de Ezequiel, mas que foi tão poderosamente usado para revelar tua justiça, tua grandeza, tua santidade, tua misericórdia, tua graça sobre o povo escolhido. Nós te agradecemos, nosso Deus, porque reconhecemos que é possível, muitas vezes, nós subvertermos toda a nossa espiritualidade, invocando e obedecendo deuses que são falsos e deixando o Senhor para trás. Foi o que aconteceu com aquele povo. O que nós pedimos, nosso Pai, é que o Senhor nos dê coragem para confiar na Tua palavra, depender da Tua graça, entregar o coração, viver para a Tua glória, viver na esperança, viver na fé do Filho de Deus. Ó Pai, nós suplicamos que o Teu Espírito possa mover o nosso coração para que nós vejamos com alegria que quando tudo falha, o Senhor não falha. O Senhor é o Deus que nos supre. Então ajuda-nos a permanecer firmes, a permanecer sinceros, a permanecer descansados na Tua providência. Segura na nossa mão, abençoa a nossa casa, sustenta a nossa vida. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde.